Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje nós vamos conversar sobre a quarta dinastia chinesa e vamos falar do exército de terracota. Eu vou fazer uma análise aqui histórica, filosófica e espiritual. E você fique à vontade para discordar da minha opinião e da minha leitura, daquilo que eu vou analisar. Porque eu faço uma leitura da historiografia oficial e trago um olhar também espiritual, baseado nas minhas leituras da tradição espírita, que vem ali de Allan Kardec, dos livros de Allan Kardec e também em especial do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Então eu vou analisar aqui também a mitologia, também as lendas, porque fazem parte dessa construção, ao meu olhar, dessa construção civilizatória da humanidade. E principalmente quando falamos da China, porque estamos falando de uma cultura muito simbólica. E essa simbologia vai nos dar muitas referências, principalmente quando nós vamos estudar os livros de Lao Tse. Este daqui é o Tao Te Ching, que é muito simbólico, traz uma linguagem maravilhosa que mexe com o nosso subconsciente, nosso inconsciente. Então nós precisamos buscar esse simbolismo. E também quando analisamos o filósofo Confúcio, nesse livrinho aqui que eu recomendo também para vocês, os Analectos de Confúcio. Esse pensamento filosófico profundo, citado inclusive por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, como precursor do cristianismo. Então, estudar a China milenária é também estudar a nossa própria história, porque quando estudamos a história dos povos da Terra, estamos estudando os povos irmãos terráqueos que somos, todos aqui vibrando na mesma faixa evolutiva, que é a faixa de um planeta de expiação e provas. E muitas vezes essa caminhada trágica nós vamos observar estudando os povos do Oriente e vão nos ensinar a perceber quem somos e a fim de desenvolver um autoconhecimento espiritual e material. E é por isso que nós caminhamos desta forma diferente dos outros professores de história, tá bom? Vamos então falar da lenda da criação, que é que faz parte da mitologia chinesa. Porque eu quero falar dessa lenda para depois traçar um paralelo com o exército de terracota. Então, conta-se que Forri, um dos primeiros filósofos, que também é criador do I Ching, dos trigramas do I Ching, que nós estudamos em outros vídeos, Forri nasceu do leito do Rio Amarelo e ele nasceu em forma de serpente ou dragão e tinha uma cabeça humana. Veja só que simbolismo profundo, porque nós sabemos que Forri faz parte da dinastia Xia, que muitas vezes é considerada lendária por trazer essas referências míticas. Então, os historiadores oficiais mais materialistas não aceitam a existência dessa dinastia. Mas nós, através do livro A Caminho da Luz, que é citado por Emmanuel, a existência desse grande filósofo. Então, conta-se que ele nasceu no leito do Rio Amarelo, que é onde nasce, na verdade, a China milenária. Forri viveu no tempo do grande dilúvio, que nós citamos, o dilúvio bíblico, que é citado nas escrituras por Moisés, mas que no livro de Edgar Arnold fala que é uma tradução mitológica do grande dilúvio que envolveu a Atlântida e a Lemúria. E nesta lenda chinesa conta-se que Forri sobreviveu a esta enchente que tomou conta do mundo inteiro, porque ele subiu até uma grande montanha chamada Kunlu. Subiu com sua irmã,
Os dois subiram essa montanha e ficaram lá a observar todo o dilúvio acontecer. Então pediram ao Senhor dos céus que orientassem a eles o que fazer depois do dilúvio. E, segundo a lenda, o Senhor dos céus autorizou Forri se casar com sua irmã e começar a criação dos seres humanos. E aí, então, a partir deste dilúvio, Forri e sua irmã começaram a reproduzir para que surgisse a humanidade. Mas eles ficaram um pouco impacientes e, para acelerar o processo, eles pegaram a lama do Rio Amarelo e começaram a construir esculturas de pessoas com aquela lama feita de barro, de terracota. E depois que Forri e sua irmã esculpiram muitas imagens, o grande Senhor dos céus fez com que essas imagens se tornassem pessoas. E então foi assim que surgiu a humanidade. Percebam as referências que existe nesta lenda chinesa, que muitas vezes nós encontramos nos escritos dos sábios de Israel, quando falam em subir a montanha para receber as lições do céu, como Moisés, que subiu o Monte Sinai, recebeu do alto da montanha as tábuas da lei, como Jesus, que subia ao Monte Tabor para anunciar a boa nova para a humanidade. Nós vemos aqui também uma referência de subir a montanha, numa referência espiritual, de busca espiritual. E muito interessante também quando ele traz a questão de que os homens foram feitos do barro, assim como a gente vê na Bíblia Sagrada dizer que o primeiro homem foi feito do pó da terra, como Adão foi feito do pó da terra. São referências parecidas para uma mitologia, um diálogo sagrado, falando desse período da grande gênese humana. Eu trago essa reflexão e no final nós vamos fazer a nossa análise com o exército de terracota. Então aguarde um pouquinho que nós vamos chegar a este ponto. Se vocês assistiram o vídeo anterior sobre a dinastia Shou, que eu falei que na dinastia Shou houve uma grande efervescência filosófica, e citamos Confúcio, Lao Tse, e fizemos também análise desses pensadores, filósofos que deixaram sua marca na China, e que até hoje o confucionismo, e o taoísmo, fruto dessas reflexões, são muito fortes na formação filosófica, no lastro, no paradigma de compreensão do mundo dos chineses e até de outras regiões do mundo inteiro, que também recebem essas lições grandiosas de grande saber filosófico e espiritual. Então, nós vamos perceber que ao final da dinastia Shou existiam 7 reinos que viviam em guerras buscando o poder da China, não é? E nós vamos ver que esses reinos eram comparados com a nossa história, que é uma comparação um pouco anacrônica, mas que a gente pode ter uma referência para a nossa compreensão. Esses reinos eram estruturados de forma muito parecida com o feudalismo europeu, onde existiam famílias que estavam ali concentrando poder, não é? Em relação aos camponeses, em relação aos grupos mais simples. Existia uma nobreza, existia um rei local, que estava ali a China muito fragmentada desses reinos. E esses reinos viviam em eterna briga, em eterno conflito. Porém, mais ao oeste, onde as montanhas e o deserto se estendia à China, existia um reino
que era o reino de Qi, que a gente escreve Qin, mas se pronuncia Qin. Então, esse reino se desenvolveu muito fortemente nas suas grandes batalhas, fortalecendo seu exército, e terminou por dominar todos os outros 7 reinos, unificando assim toda a China. É por causa deste reino Qi que nós hoje chamamos a China. Chamamos essa região toda de China, a união de todos esses povos. O seu líder tomou o poder aos 13 anos de idade e ficou sendo tutelado por um regente. E depois de muito tempo, quando ele fez 21 anos, passou a governar a China de uma forma extremamente tirânica. Inclusive, nesse período existia uma filosofia que a gente vai entender, o legalismo filosófico da China, que surgiu também junto com a perspectiva dos ensinamentos de Confúcio, porém tomou uma direção diferente, onde se defendia a tirania do rei Qin Shi Huang. Este rei era muito tirano e ele, através das armas e da imposição, usava essa filosofia para controlar a população e para controlar os nobres. Em suas ações, ele retirou os bens da nobreza para manter o controle e colocou o Estado como se fosse proprietário, diretor de todas as questões, fazendo com que a China se unificasse. Esse imperador, o 4º imperador da China, o imperador Qin Shi Huang, usava o legalismo como plataforma de opressão das pessoas e manutenção do seu poder tirano. Então, o legalismo era utilizar as leis a seu favor. E era de uma forma tal que ele ignorava as questões sociais, ignorava as questões morais, enfatizava a consolidação do poder e da burocracia em detrimento aos sábios, à sabedoria de Confúcio, de Lao Tse, que neste momento, a sabedoria de Confúcio e Lao Tse, neste momento era desagradável ao grande tirano, porque negava os seus princípios de autoridade, já que lembrava para este imperador que, segundo as leis, segundo as tradições, os reis eram os filhos do céu e tinham que ser benevolentes para com a população. Era assim que Confúcio pregava os administradores, o compromisso que os líderes teriam com os seus súditos, como eu falei com vocês em outros vídeos. Confúcio pregava que o súdito, o rei, ele era um líder que deveria ser benevolente com seu povo, enquanto o povo deveria amar o líder, porque foi determinado pelo contrato que recebeu do céu, pela bênção do céu, e então deveria ser benevolente, amoroso, justo. Mas esse imperador, o imperador Qi, não queria ser benevolente coisa nenhuma e fazia do legalismo a sua plataforma de opressão. Ele queria que as pessoas abrissem mão da liberdade pessoal a favor da organização coletiva. Então, já fazendo um lastro aqui do pensamento do comunismo que a gente vai ver nascer lá em Mao Tse-tung, já no século XX. Mao Tse-tung vai beber muito nessa fonte aqui deste líder chinês da 4ª dinastia, porque nós vamos ver traços da teoria comunista muito presentes aqui
neste momento, porque na verdade os tiranos, eles têm um método de dominação. E este imperador, ele agia dessa forma, de uma forma absoluta, absolutista, que a gente vai ver no Ocidente muitas vezes, esse ciclo ser muito parecido com o feudalismo. É por isso que a gente pode assim considerar que a caminhada das dinastias chinesas são ciclos que nós observamos também no Ocidente, como se estivesse apontando para uma direção evolutiva dos povos, da necessidade de atravessar esses momentos. Como nós vimos lá no Ocidente, essa unificação após o feudalismo, após a Idade Média, das grandes famílias, das grandes dinastias que vão dar origem aos estados nacionais. Aqui nós vemos a China fazendo essa mesma caminhada, que lá no Ocidente, aqui no Ocidente, nós chamamos de absolutismo, e que nesta forma aqui de governo vai ficar bem parecida a essa tirania, de uma forma organizacional, que vai, por um lado, oprimir as populações, deixar este recado, essa cartilha de ditadura para posteriores ditadores que vão surgir, não é? E também trazendo para as sociedades esse desenvolvimento que surge, porque no bojo dessa tirania que o imperador traz, ele também unifica a China. Ele unifica as estradas, ele unifica a moeda, ele unifica a escrita, ele constrói a grande muralha, unindo os pedaços das muralhas que foram construídas nas antigas dinastias, de forma a unificar também a defesa, unifica o exército. Então, essa unificação, ela é boa para a China, que se torna, enfim, uma nação com a sua identidade linguística, cultural. Isso vai se formando, mas à custa de grande sofrimento das populações, principalmente dos sábios, que são perseguidos e assassinados aos montes, os sábios seguidores de Confúcio, porque negam essa tirania e lembram sempre ao grande líder que ele precisa ser benevolente. Dá-nos a impressão, inclusive, que este líder, este imperador Qi, ele vai entrar numa crise existencial profunda, numa reflexão sobre sua vida, sobre sua ação no mundo, e vai fazer com que ele seja uma pessoa amedrontada, uma pessoa assustada. Conta-se que ele tinha muitos pesadelos e não conseguia dormir à noite, e trocava sempre de quarto porque tinha medo de ser assassinado. E, na verdade, escapou milagrosamente de ser assassinado algumas vezes. O imperador tinha um medo da morte tão terrível que ele buscava os sábios da China para auxiliá-lo a ser imortal. Ele sonhava em ser imortal, não queria enfrentar a morte. Talvez seja fruto dessa construção que a China trouxe e que Confúcio e os sábios sempre mostravam a necessidade de se governar com justiça, com igualdade, para o bem de toda a nação. E ele não fazia isso, fazendo com que a sua consciência estivesse em desacordo com aquilo que ele aprendeu na infância, com aquilo que ele aprendeu das tradições dos ancestrais, que traziam essas referências, e ele se sentia aí desta forma, nessa ação autoritária, fugindo dessa realidade que ficava posta na sua consciência. E é por isso que ele buscava estar sempre tomando mercúrio, que era indicado pelos médicos, pelos estudiosos da época, como uma saída para se tornar imortal. Dizem, inclusive, que ele morreu envenenado por este mercúrio. E quando ele morreu, foi enterrado na sua tumba
uma tumba construída dentro de um mausoléu extremamente curioso para os nossos dias, para o nosso olhar, porque é considerado um dos grandes descobrimentos, uma das grandes descobertas da arqueologia. Foi descoberta pelos camponeses na tentativa de cavar um poço. Eles descobriram este mausoléu em forma de pirâmide submersa. É uma pirâmide colocada no subsolo, com vários, no primeiro, no segundo e no terceiro estratos, são encontrados várias estátuas esculpidas com barro terracota, não é? O barro cozido, que é conhecido como terracota, de tamanho natural, e cada face é diferente da outra, como se seu exército pessoal, estivesse ali colocado um a um, soldado por soldado, na sua identidade pessoal e a sua vestimenta, com detalhes na vestimenta, na forma do penteado relativo a cada patente, aos soldados um tipo de penteado, aos generais outro tipo de vestimenta e de penteado, algumas faces sorrindo, outras tristes, outras chorando, outras assustadas. Então foram todos construídos um a um, de forma que dentro deste mausoléu que ele foi enterrado, existem milhares de estátuas de soldados, de generais, de cavalos. Existem inclusive carruagens que foram utilizadas em guerra e que ainda hoje funcionam. Também armas foram colocadas nas mãos das estátuas, armas que provavelmente foram utilizadas em guerra pelo seu exército. Esse exército está todo voltado para o leste, porque a dinastia Qi, ela começa lá no oeste, e os seus inimigos os outros grupos, as outras famílias dinásticas estavam a leste, e este exército está todo virado a leste. É possível visitá-los, e muitos ainda estão sendo escavados e restaurados. No princípio eles eram todos coloridos, mas a luz do sol retirou a cor. E existe ainda um mausoléu trancado que não foi aberto, porque os historiadores, os especialistas, museólogos, ainda estão descobrindo uma forma de abrir a tumba principal, porque para que aquela riqueza que está lá dentro não seja destruída pela luz do sol, como foi destruído grande parte da estrutura das estátuas que foram colocadas lá. Então nós fazemos aqui uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Será que esse imperador, construindo esse exército, imaginou que ao morrer ele ia precisar do seu exército, e que esse exército, tal qual Forri construiu nos primórdios, segundo a lenda da criação da China, que as esculturas de barro tomaram vida? Será que este imperador também não estava convencido de que seria possível todo aquele exército tomar vida, virar pessoas reais, para protegê-lo na sua caminhada espiritual, que ele estava ali com medo de enfrentar a realidade na sua consciência intranquila? Esta é uma pergunta que a gente deixa aqui para que você reflita e reflita, deixe a sua opinião para que a gente possa crescer junto. E eu já peço para você, e deixe também o seu like,
os seus comentários e se inscreva no canal. Muito obrigada!